Então, vamos lá para a nossa segunda aula, né? Então, nós de manhã falamos alguns conceitos, importância sobre a irrigação. E agora a gente vai conhecer algumas outros detalhes, né, de irrigação, alguns cálculos, alguma coisa. Primeiramente, eu tenho que passar por essas conversões de unidade. Eu não lembro se vocês já viram isso na matemática, mas a gente, dentro da irrigação, a gente usa muito transformação de unidades, sabe? Nas contas. Então, eu vou relembrar com vocês algumas... como que a gente faz a transformação de unidades. Então, veja aí que nós temos quilômetro, foca só na sigla, a sigla aqui embaixo, né? Então, anotem aí, km, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Então, aqui nós estamos falando de medida. Deixa eu escrever aqui. Quem não anotou, espera aí que anota agora. Vamos lá, então, ó. km, né, quilômetro, hectômetro, vocês sempre me perdoem a letra que fica horrível escrever com o mouse, é difícil, ainda mais com o mouse falhando. Aí que me ajeito. Quilômetro, metro, sei lá, metro, decímetro, achar uma superfície, decímetro, centímetro e milímetro. Então, nós estamos falando de unidade de quê? De medida. Unidade de medida. O que é medida? É o ponto A ao ponto B. Então, é distância, é medida de área, é medida de distância, são medidas, tá? Então, unidades de medida são essas daqui: quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Quando eu... Para mim não está aparecendo, não. Não está aparecendo? Não. Você não está vendo nada? Está só na janelinha aí, do lado do slide. Que bom que você avisou já, porque senão ia... O meu também não está não, professor. Deixa eu descobrir aqui, então. Eu não. Eu tenho que mudar o jeito de apresentação, deixa eu ver agora. É mentira. Agora vocês estão vendo escrito aí? Sim, agora está aparecendo. Oh, legal. Sim, professor, dá para ver agora. Beleza. Então, vocês anotaram isso aí, ó, quilômetro, hectômetro, né, HM, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Vou anotar agora, professor. Então, vai. A letrinha está horrível, mas eu acho que tem alguém querendo entrar na aula. Esses dias que a gente fizer, vê se consegue chegar no horário que eu tenho que sair daqui. Eu falar para você, vai chegar uma mais... Não dá para eu liberar mais, porque senão eu tenho que sair da tela, da apresentação, voltar tudo. Tá? Agora, se eu chegar atrasado, acho que eu não vou conseguir mais abrir, não. Olha lá. Quem entrou, entrou. Quem não entrou,
não entra mais. Porque senão eu tenho que fechar a apresentação, ir lá no começo, e tudo de novo. Então, medida é isso, de um ponto A a um ponto B, tá? Dependendo se é linha reta, pode ser uma linha curva, mas o que é medida? É a distância de um ponto A até um ponto B, tá? Então, são medidas são unidades de medida, quilômetro, hectômetro, decímetro, metro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Aí, como que eu faço a transformação? Se eu quero ir de quilômetro para hectômetro, eu faço vezes 10. Eu quero ir de hectômetro para decâmetro, de novo, vezes 10. Então, vocês vejam, para eu ir de quilômetro para decâmetro, eu tenho que andar, tenho que fazer 2 vezes 10. Então, mesma coisa aqui, ó, decâmetro para metro, vezes 10, metro para decímetro, vezes. O mouse está. Além de ser difícil, meu mouse está. Vezes 10 de novo, vezes 10 de novo. Então, ó, aí. E se eu quero voltar, transformar de milímetro para centímetro, eu divido por 10. Então, quando eu quero voltar, eu divido por 10. Cada casinha dessa. Então, se eu quiser voltar 2 casas, eu tenho que fazer dividir por 10, depois dividir por 10 de novo. Ou se for para frente, multiplicar por 10 e depois multiplicar de novo. Veja aqui, se vocês já fizeram a conta, né? 10 vezes 10 é 100. Então, você já multiplica direto por 100, se você quiser andar 2 casinhas. Andar 3 casinhas, é 3 zeros. Aí você já multiplica ou divide direto aqui por 100 até. Então, é isso. Ó, se eu quero passar de metro para decímetro, eu passo vezes 10. Se eu quiser de metro para centímetro, vezes 10, vezes 10. De metro para milímetro, vezes 10, vezes 10, vezes 10. Que é a mesma coisa que fazer vezes 1000, né? Porque 10 vezes 10 vezes 10 é 1000. É 1 com 3 zeros. Então, ou eu vou casinha por casinha, ou eu volto, ou eu já faço, né? 10 vezes 10 vezes 10 é 1000. Eu já multiplico por 1000. Né? Que nem aqui, ó, de quilômetro para metro. Quantos quilômetros eu metro? Tem 1000. Então, aqui, ó, veja aqui, ó, vezes 10 dá hectômetro, vezes 10 dá decâmetro, vezes 10 dá metro. Então, eu faço 3 vezes cada casinha dessa, eu já vou direto, né? 10 vezes 10 vezes 10 é 1000. Então, de quilômetro para metro, eu multiplico por 1000. De metro para quilômetro, eu divido por 1000. Ou seja, divido por 10, divido por 10, divido por 10. Então, aqui, ó, já está com as respostas. Mas vamos lá. Vamos fazer 10 metros. 10. Vamos pôr aí, 10 quilômetros. Quantos metros são? 10 quilômetros dá quantos metros? Ó, quilômetro está aqui. Metro está aqui. Dá 1000. Quanto? 10.000. 10 mil metros. 1 metro. E vamos falar 10 metros dá quantos centímetros? Metros é metro. Dá quantos centímetros? Ó,
Metro está aqui. É 1.000 centímetros? 10 metros para centímetros. Mil. 1.000 centímetros. Né? Porque vê aqui, ó, o metro está aqui. Vezes 10, vezes 10. Então, como eu falei, 10 metros, 10 vezes 10. Acho que eu achei o defeito no meu mouse. A capilha torta. Tá, então agora vamos fazer um contrário. Um decâmetro para quantos quilômetros? O decâmetro está aqui. 1 quilômetro, professor? Não, decâmetro para quilômetro. Ó, o decâmetro está aqui. O quilômetro está aqui. Tá aqui, 0,01 km. 0,01 ou 001? Não, 0,1, isso, correto. 0,01. 0,01, isso aí, porque o 1 está aqui, aí eu ando uma casa para cá, uma casa para lá, exatamente. Então é isso, para fazer a transformação de unidades de medida. Vamos agora para a unidade de área. O que é área? Veja que aqui embaixo não mudou nada, continua os km. Vamos fazer de novo aqui agora. Tentar melhorar a letra. km. Vocês anotam aí também. Quilômetro, porque o de área é um pouquinho diferente. Quilômetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Agora nós estamos falando de medidas de unidade de área. Quando a gente fala área, qual que é uma área que a gente usa bastante? Deixa eu melhorar a pergunta. Quando a gente fala que o hectare tem 10.000 o quê? Metros quadrados. Metro quadrado. O que é esse quadrado? Porque área é lado vezes lado. Então, eu tenho um lado A e um lado B. Concorda que são duas medidas, né? Na unidade anterior, não era medida? Concorda que aqui tem duas medidas, ó, a medida do lado a medida do lado B. A vezes B é área. Então, são duas medidas. Então, como que fala? Quadrado. São duas medidas. Então, ó, quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decímetro quadrado, metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado. A regrinha, agora, vai ser a seguinte: para ir da direita para a esquerda, é vezes 100. Lá não era vezes 10, quando era um lado só. Agora, como são dois lados, é vezes 100. Então, medidas de área, a transformação de unidade, eu faço vezes 100. E voltando, mesma coisa, eu divido por 100.
É lógico que tem unidade aqui que a gente, né, quase que não vou falar, né, quilômetro quadrado, decâmetro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado, e qual que a gente mais usa aqui? Centímetro quadrado, a gente usa bastante, metro quadrado, a gente usa bastante, quilômetro quadrado, né? Quando vai falar lá no desmatamento da Amazônia, queimou uma área de 100 quilômetros quadrados. A gente usa bastante o quilômetro quadrado. Então, a regra é a mesma. A gente, só que ao invés de 10, é 100, e aí leva o quadrado em cima, porque são duas medidas, medida A e medida B. Por isso que é o quadrado. Então, é a mesma regrinha. Se eu falar aqui de quilômetro quadrado para metro quadrado. Então, quando fala lá, ó, queimou uma área equivalente a 10 quilômetros quadrados. Né? Queimou lá na Amazônia, hoje um incêndio, 10 quilômetros quadrados. Quantos metros quadrados são? Quilômetro para metro. Dez mil metros quadrados, professor? 10 mil? É isso? Não. 10 milhões. Então, ó, 10 quilômetros quadrados. 10 quilômetros quadrados dá 10 milhões de metros quadrados. E se eu quiser saber em hectare? Hectare não é 10 mil? Não tem 4 zeros? Então, né, 10 milhões de metros quadrados dá quantos hectares? Eu tenho que dividir 10 milhões por 10 mil, né? Dá 1.000 hectares. Tá. Estou achando que tem um zero. Ah, não, porque é 10. Tá certo. Então, ó, 10 quilômetros quadrados tem 1.000 hectares. É isso mesmo aqui de quilômetro para metro, 2, 4, 6, 0. 2, 4, 6, 0. Tem mais esse um aqui, 7, 0. Aí aqui corta 10 mil, corta 4, 0. Tá certo, 1.000 hectares. Tá, então. Ô, Wellington, Oi. se você puder, é que é difícil escrever com o mouse aí, mas se você puder colocar a conta, aí fica mais fácil para todos entenderem também, porque aí seria o 10 vezes 100 vezes 100 vezes 100, né? Para Isso, chegar aos 10 milhões. isso, para chegar, deixa eu mudar a cor aqui, ó. Ó, quilômetro quadrado está aqui, né? Eu não falei 1 quilômetro quadrado, eu falei 10 quilômetros quadrados. Então, 10 vezes 100, e eu pedi para metro quadrado está aqui. Então, 10 quilômetros vezes 100 dá 1.000. 1.000 vezes 100, aumento 2 zeros. Vezes 100 de novo, para chegar nos metros, eu aumento mais 2 zeros. Então, tá lá, 3 pontinhos, 3 pontinhos. Então, tá 10 milhões de metro quadrado, hectare. Aí eu falei para 10 metros quadrados, 10 quilômetros tem 10 milhões de metros quadrados. É isso aqui, 10 quilômetros tem 10 milhões de metros quadrados, que é as 3 vezes 100 aqui.
Gente, é só ver aqui, ó, tem 2 zeros aqui, 2 zeros, mais 2 zeros, mais 2 zeros, 6 zeros, mais esse 1 que está aqui, 7 zeros, né? Ó, 7 zeros. Aí que eu falei, para transformar por hectare, eu divido os 10 milhões por 10 mil. O hectare tem 10 mil metros quadrados, né? Divido por 10 mil. Corta esses 4 zeros, com esses 4 zeros fica 1000 hectares. Tá? Valeu, obrigado, Aí. Vamos agora falar da unidade que a gente usa bastante na irrigação. Qual que é? Volume. Outra coisa. Vamos fazer nossa tabelinha de novo aqui. M, ômetro, ômetro, metro, milímetro, milímetro, milímetro. Então, nós estamos falando agora de unidade de volume. Então, nós falamos de medida, falamos de área, e agora de volume. De volume, então, medida agora, unidade, medida de volume. Volume, quantos lados são? Lado A vezes o lado B vezes o lado C, que é a profundidade. Lado A, lado B e lado C. Por quê? Porque aí a gente faz o nosso recipiente aqui, né? Vamos imaginar uma linha imaginária aqui, ó. É, bem imaginária, né? Que seria uma caixa, volume. Errei algum ponto aí. Mas, enfim, deixa eu marcar os 3 lados do volume. A, B e C. Então, não são 3 lados? Aí, que unidade que vem aqui em cima? Como que a gente chama unidade de volume? A gente fala a caixa d'água lá de tantos metro cúbico. metro cúbico. Então, por isso que é cúbico, por isso que é 3, porque são 3 lados, ó. 3 medidas. Medida de A, medida de B, medida de C, para a gente formar o nosso recipiente, a nossa caixa, né? Tem altura, largura, comprimento, ou profundidade. Então, são 3 medidas. Então, por isso que entra o 3 aqui em cima, por isso que a gente fala ao cubo. Que é a nossa unidade de medida. Então, agora aqui, a regrinha é a mesma, só que são 3 lados, então é vezes 1000. Aí vai dar um numerão gigantesco, né? Mas nós já vamos simplificar isso. Então, agora é a mesma regrinha, só que unidade de volume é vezes 1000. E a volta é a mesma coisa. Divide por 1000. Mesma coisa. Agora aqui,
vai entrar um. Qual que é a unidade que a gente mais fala em volume? Quando a gente vai comprar um refrigerante, vai comprar um refrigerante, a gente fala de 1 ou 2 Litro. litros, exatamente. A gente fala, poxa, mas o litro que é o mais importante no volume não tem aqui, é o decímetro. 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Então, ó, o litro mora aqui, ó. Vocês escrevem aí de tinta vermelha. O litro mora no decímetro. E o outro que a gente fala muito, né? A latinha tem tantos. Tem uma latinha de 300 mililitro, ml. E o ml é igual, 1 ml é igual a 1 centímetro cúbico. Então, o ml mora aqui no centímetro cúbico. Então, vocês marcam isso aí. Então, ó, para eu passar de litro para metro cúbico, de lá para cá, eu divido por 1000. Para eu passar de metro cúbico para litro, eu multiplico por 1000. Né? Então, falar, minha caixa d'água tem 10 metros cúbicos. Vezes 1000, 10.000 litros. 10.000 litros. Né? O tanque do caminhão-pipa tem 20 metros cúbicos, então ele tem 20.000 litros, né? Porque, ó, metro cúbico está aqui. Se eu passar metro cúbico para litro, eu tenho que fazer vezes 1000. Então, se o meu caminhão-pipa tem 20 metros cúbicos, 20 vezes 1000, tem 20.000 litros. Tá? Então, marca isso aí, que 1 decímetro é 1 litro, e 1 centímetro cúbico é 1 ml. Que são as unidades aí que a gente bastante utiliza na unidade volume, né? Então, se eu pôr aqui, ó, 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. 1 metro cúbico é igual, se eu for falar em ml, é 1000 vezes 1000. Então, dá 1 milhão ml. 1 milhão ml. Né? Fala quilômetro cúbico, ele não usa, né? Porque imagina 1 quilômetro cúbico, que número que não é esse, né? Beleza? Até aqui? Bora para frente? Então, vamos lá. Já resolvemos. Outra unidade importante, a unidade de tempo, né? Só para todo mundo já sabe, 1 minuto e 60 segundos, 1 hora tem 3.600 segundos, um dia, 24 horas, 1.400 minutos, 86.400 segundos, né? Que é 24 vezes 60, 1.440 vezes 60, dá 86.400 segundos um dia, né? Por que isso é importante, né? Para a gente passar, que agora vamos pensar na prática, né? Eu estou falando da velocidade, da vazão do meu canal. Então, eu vou falar em litros, eu vou falar em metro cúbico por hora. Ó, então, eu tenho lá a vazão. Quanto precisa? Eu preciso de metro cúbico por hora. Ah, mas a unidade do meu equipamento é litros por segundo. Isso acontece muito. Aqui, peraí que eu pus um H ali, ficou hectare.
Então, isso acontece muito, ó. Eu tenho um equipamento lá que ele diz em metros por hora, mas aí eu preciso saber em litros por segundo. Olha, eu passo de metro cúbico a litro. Vocês já sabem. Já fizemos lá atrás, no slide passado. E de horas para segundo, 60. Então, essas transformações de unidade, de metro cúbico por hora para litros por segundo, a gente faz muito. Tá? Então, por isso que eu estou falando tudo isso. Aonde está o litro, estou falando dessas unidades de tempo. Tá? O que mais de unidade que a gente usa muito é a unidade de pressão. Não precisa copiar, não, viu? Eu senti que vocês estão até com vontade de copiar essa tabela aqui, mas não precisa, não. O que é pressão? Pressão é força sobre área, né? Por que fala que os pneus largos, o pneu lá, trelleborg, como é que fala? Como é que chama o pneu do transporte lá? Trelleborg, né? Fala que causa menos compactação no solo. É pura física, né? Pressão é igual. Claro. O que é pressão? Pressão é uma força em determinada área. Força por área. Então, a pressão é igual a força dividido por área. Isso é pressão. É a força que eu ponho numa área, né? Então, por que o pneu largo põe lá no transbordo? Ele compacta menos? Porque ele tem menos pressão. Por que ele tem menos pressão? Porque a área dele é maior, né? Então, imagina lá, por que a pata do boi compacta pra caramba a pastagem? Porque ele é pesado, pesa 1 tonelada, e qual área que ele está se apoiando no chão? Na pata dele. Ou seja, então, se for 4 patas, está em 250 quilos em cada pata. Ou seja, a área é pequena. Pega um trator de esteira, qual que é a área? É a esteira inteira. Então, diminui a pressão, porque a área é grande. Quanto mais se aumenta aqui o dividendo, o divisor diminui, né? Lembra lá? Então, quanto mais eu aumento a área, menor é a pressão, né? Então, um trator de esteira, o pneu dele tem uma área gigantesca, então ele tem menos pressão sobre o chão, ele compacta menos, ele afunda menos, né? O pneu do transbordo é bem largo. Quando vai lá passar um caminhão para colher muda, bota o pneuzão largo. Por quê? Por causa da lei da física, que se você aumenta a área, você diminui a pressão. E quais são as unidades de pressão? Aí tem um monte, isso que é o chato de unidade de pressão. Tem bar, milibar, pascal, quilopascal, megapascal, quilograma força por centímetro quadrado, metro de água, milímetro de mercúrio, PSI, pé de água, centímetro de água, milímetro de mercúrio e centímetro de mercúrio. Ou seja, tem um monte de unidade de medida de pressão, né? Que nem quando a gente vai lá encher o pneu do carro. Qual que é a pressão, né? Quando a gente vai encher o pneu do carro, tem a pressão na área. Então, é o PSI. Quando a gente vai instalar um chuveiro em casa, e aí o chuveiro fala lá, tem que ter no mínimo quanto de pressão? Metros, coluna d'água. Quando a gente vai falar uma caldeira, tem 6 de pressão, é o quê? 6 quilograma força, 6 quilos por centímetro quadrado. Quando a gente vai falar em pressão atmosférica, a gente fala em milímetros de mercúrio, enfim, o vaso sanitário, ele tem força medido em fute de água, pé de água, pressão atmosférica também, fala muito em bar vem de barômetro é que mede a pressão, milibar, pascal, enfim, tudo isso aqui. Então, por que tem essa tabela de transformação? Como que usa ela? Lembra quando tinha um mapa de papel? Acho que a maioria não lembra, né? Quando tinha um mapa de papel, tinha lá no cantinho, lá, a distância, né? Você achava numa coluna Curitiba e na linha em cima São Paulo. Aí você ligava a coluna e dava distância. É a mesma coisa aqui, ó. Você quer passar de quilograma força para megapascal. Ó, quilograma força está aqui. Megapascal está aqui.
Então, você une, aqui, ó, quilograma-força, você vai até na coluna do megapascal, então, 1 quilograma-força equivale a 0,09806665 megapascal, tá? Isso aqui vocês acham na internet, só colocar lá, tabela de conversão de unidades de pressão, aparece aos montes. Para nós aqui na irrigação, o que acontece muito? Equipamento, por exemplo, tá, você tem um hidrorol, um aspersor. Aí, aqui no carretel enrolador, tem lá que ele está com 100 PSI. Beleza. A pressão que está aqui no carretel enrolador tem que estar chegando lá no aspersor, no fim da mangueira. Então, se aqui está 100 PSI, lá na frente tem que estar 100 PSI também. Só que o manômetro lá no aspersor não está em PSI, está em metro coluna d'água. Você fala, nossa, e agora, hein? Se os dois precisam estar igual, como é que eu sei? Eu uso uma tabela dessa aqui, ó, um psi, aqui, ó, PSI aqui embaixo, um PSI, você vem aqui no metro coluna d'água, que está lá o outro manômetro, aí você liga aqui, ó, um PSI é igual a 0,70 metro coluna d'água. Então, você faz essa transformação. Você liga uma linha com uma coluna, você transforma as unidades de pressão. Vamos lá. Aqui, só para a gente lembrar, né, quando isso aqui chama notação científica, o que quer dizer quando tem esse, por exemplo, 10 ao quadrado? O que quer dizer? É o número 1 com 2 zeros. Então, está lá, 10 elevado a 5. É o número 1 com 5 zeros. 10 elevado a 8. É o número 1 com 8 zeros. 10 elevado a 10. É o número 1 com 10 zeros. E quando é número muito pequeno? 10 a menos 2. É 0, na segunda casinha a gente põe o 1. Olha lá, menos 2. 1, 2, depois da vírgula. 10 a menos 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Na quinta casinha a gente põe o número, tá? 10 a menos 8, 0, conta 8 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na oitava casinha a gente põe o 8, tá? Para que usa esses números? Para quando a gente vai falar de número muito grande, né? Falar em litros, a gente não vai pôr lá 1 bilhão de litros, a gente põe lá 10 a quinta, 10 a sexta litros, né? Então, é o número 1 com 6 zeros na frente. Tá que nem lá tiver lá a contagem de bactérias. Falar que tem 1 trilhão de bactérias, né? Então, na revista lá, não vai por lá 1 e 9 zeros, né? Então, vai lá, põe 1, 10 elevado a 9. É 1 trilhão. Né? Então, esse tipo, né, que nem veja assim, fica muito mais aparentado você escrever numa revista, num artigo, as reportagens, por 10 a 9, do que por 1 trilhão. Então, você já sabe que 10 a 9 é 1 com 9 zeros na frente, tá? E mesma coisa se o número for muito baixo. Chama notação científica. E agora chegou num ponto importante. Quando a gente fala, né, lá no campo, lá, quando vocês falam, pergunta lá, quanto choveu? Quando na previsão do tempo fala que vai chover. Fala que vai chover quanto o quê? Vai chover 10? Milímetro. Hã? Milímetro. Exatamente, milímetro. Então, vamos lá, para a gente entender. Isso é importante que a gente vai usar também. Por quê? Para ajudar a pilha do mouse, tem que ir carregando ainda. Vou trocar de mouse. Se quiser fazer uma vaquinha para me dar um mouse, tá? No caso, né? Já comprei outro lá. Agora lá. Por que fala milímetros? Vamos lá. Imagina
Isso aqui é vamos falar, um aquário, é um cubo de vidro. Com volume, né? Então, quando a gente vê, tem 3 lados, né? Que é o lado A, lado B, lado C, então é volume. Imagina isso aqui, um cubo de vidro por 1 metro de profundidade com 1 metro de largura. Lógico, então, ele tem 1 metro quadrado. 1 metro quadrado, né? Ele tem 1 metro do lado A, 1 metro do lado B, então ele tem 1 metro quadrado. Aqui tem a parede para a água não cair. E vamos lá. Se eu despejo 1 litro, pego uma garrafa, despejo 1 litro numa área, assim, de 1 metro quadrado, vai me erguer uma lâmina de 1 milímetro. Aqui vai erguer uma lâmina de 1 milímetro. Então, é o que eu estou querendo dizer já aqui. 1 litro em 1 metro quadrado, o que é uma lâmina? Um fio d'água, né? Se eu jogar 1 litro aqui dentro desse cubo, que tem 1 metro quadrado na base, vai erguer um fio de água de 1 milímetro. Então, isso corresponde ao dizer que 1 litro é 1 milímetro é 1 litro por metro quadrado. Essa área minha aqui, não tem 1 metro quadrado aqui embaixo? Então, ó, agora vocês nunca mais esqueçam disso, que quando fala que choveu 10 milímetros, choveu 10 litros por metro quadrado. Se eu falar que eu tenho que irrigar 20 litros por metro quadrado, eu tenho que irrigar 20 milímetros. O mesmo valor, né? Igual está aqui, ó, 5 litros por metro quadrado é 5 milímetros. 1,23 litros por metro quadrado é 1,23 milímetros. 20 milímetros é 20 litros por metro quadrado. E se eu quiser fazer no hectare, eu faço vezes 10 mil, né? Então, 20 vezes 10 mil, se eu estou falando que choveu 20 milímetros. Choveu 20 milímetros. 20 milímetros, né? 20 litros por metro quadrado. Se eu fizer isso aqui, então, vai dar 200 mil litros por hectare. Uma chuva de 20 milímetros, olha só, equivale a 200 mil litros por hectare. Tá? Então, ó, vamos lá. 1 litro por metro quadrado equivale a 1 milímetro. 1 milímetro é igual a 1 litro por metro quadrado. Então, quando eu falo que choveu 20 milímetros, choveu 20 litros por metro quadrado. Se eu quiser saber quanto choveu por hectare, se é 20 litros de 1 metro quadrado, em 10 de 1 metro quadrado, é 20 vezes 10 mil, que dá 200 mil litros por hectare. Então, vê que é água adoidado. Por isso que, né, dá lá uma chuva de 40 milímetros. Pô, choveu 40 milímetros, causou uma baita de uma erosão aqui. 40 milímetros é 400 mil litros no hectare. É água doidado, né? Você dividir aí num caminhão, em caminhão-pipa que tem 15 metros quadrados, se fosse 10 ia dar 20, vai dar 15 caminhões. Uma chuva de 20 milímetros, 200 milímetros, dá 15 caminhões. É água doidado. Né? Quando vai lá, deu uma chuvinha, a gente vai na quitanda e não acha mais alface para comprar, choveu 30 milímetros, não tem alface. Pô, 30 milímetros é você jogar 30 litros em cima de um pé de alface, não há o que aguente. Né? Falar, choveu 30 milímetros, não acha mais verdura. Poxa, 30 milímetros, você tacou 30 litros d'água, não tanto assim, ó, de água em cima de um pé de alface. Vai morrer mesmo, não aguenta. Né? É muita água. Tá? Então, 1 milímetro é 1 litro por metro quadrado, tá? Tranquilo? Entenderam aqui da onde vem isso? Tranquilo? Sim ou não? Sim. Eu não vejo e não ouço. Sim, tranquilo. Legal, obrigado. Eu não estou vendo, eu só estou vendo a minha tela aqui, antes eu conseguia ver o chat. Então, vamos lá. Água no solo.
Para irrigação é importante a água no solo? Lógico, né? E a água, a relação, o quanto eu tenho que irrigar, eu preciso saber o quanto que tem de água no solo. A gente vai ver que forma uma coisa só. Isso aqui eu vou falar mais lá para frente. Mas a gente vai ver que a relação planta, que é a raiz da planta, é a planta, aqui é a atmosfera. A gente vai ver que aqui forma uma coisa só, porque a água está no solo, a planta é quem absorve a água e transpira pelas folhas, que é onde vai perder água para a atmosfera. Então, a relação de água no solo é totalmente fundamental para o quanto que a planta vai transpirar. E as condições atmosféricas, climáticas, é totalmente que influencia a transpiração da planta. Então, veja, por quê? Então, se o ambiente está seco, se a nuvem está seca, se a minha umidade relativa está baixa, meu vento está forte, a radiação está alta, a planta vai transpirar mais. A planta transpirando mais, ela vai puxar mais água do solo. Então, veja que aqui forma uma coisa que a gente chama de capilar. O que é? A água, do jeito que sai do solo, entra na raiz, sobe para o caule e vai para as folhas, né? A folha, como que se dá a transpiração? Né? A folha tem os estômatos. Lembra lá dos estômatos que nós temos na fisiologia? Então, você vê, a planta é formidável, né? Para ela se manter viva. Imagina nós, a gente aguenta ficar todo dia no sol do meio-dia às 3, aquele verão, vamos pensar no verão, aquele sol do meio-dia às 3. A gente não aguenta. O que a gente faz? A gente se movimenta e vai para a sombra. E a plantinha? A plantinha não se mexe, né? É séssil. Não se mexe, chama séssil. Então, a planta é séssil, ela não se mexe. Então, ela vai torrar o sol, não vai? Não, por quê? Porque ela tem mecanismos de perda de água que ela controla a sua temperatura. Como que ela perde água? Transpirando. E por onde ela transpira? Pelas folhas, pelos estômatos. São células especializadas que se abrem, né? Estou fazendo assim, mas é invisível, a olho nu. São células que se abrem e soltam vapor de água para baixar a temperatura da planta. Então, ela se equilibra termicamente, conseguindo se manter viva. Então, veja, quando está muito calor, ela precisa de muito água. Por quê? Muito água, ela transpira. Ela transpira muito. Se tiver muito calor, ela transpira muito, ela precisa ter muita água. Ela absorve muita água. Então, só fazendo um outro parênteses, né? Quando o estômago abre, ele está se abrindo para pegar o CO2 da atmosfera para fazer fotossíntese, né? Então, a perda de água para a planta, ela mantém a temperatura, porém, ela poderia segurar a água na época de seca, né? A planta, pensando na fisiologia, a planta poderia segurar a água na época de seca. Só que se ela segura a água, né, ela podia ser esperta e não abrir o estômago, né? Se ela vê que está secando, ela deixa o estômago fechado e não perde água. Mas ela precisa abrir o estômago para pegar CO2 para ela fazer fotossíntese, para ela viver. Então, quando ela abre o estômago, vai entrar o CO2, sai água, sai vapor de água. Essa saída de água mantém a temperatura dela. Mas mesmo que ela não queira abrir, o estômago, para não perder água, estou sem água, não vou abrir o estômago. Ela tem que abrir o estômago para entrar CO2, que chama troca gasosa, né? Então, a planta, para absorver CO2, ela tem que abrir o estômago. Porque ela abre o estômago, ela perde água. Então, se ela perde água, tem que subir a água do solo. Então, isso aí nós vamos falar um pouquinho mais lá na transpiração da planta, que nós vamos, olha só, chique, vocês vão aprender a calcular a transpiração da planta, hein?
E é facinho, não se assustem. Vocês vão aprender a calcular na outra aula a evaporação do solo e a transpiração da planta. Para a gente saber o quanto que a gente precisa irrigar, a gente precisa saber o quanto que evapora do solo e o quanto que a planta transpira, né? Então, nós vamos fazer essas continhas, vocês vão ver que é fácil, mas tem que ir seguindo a lógica dos exercícios. Então, a água no solo, resumindo, para irrigação é fundamental, a gente tem que fazer. Tem algumas maneiras de identificar o que tem de água no solo. Todo solo, ele é composto de água, ar e sólido. Esse é um solo típico. Quando o solo não tem ar, vamos imaginar assim. Aqui está meu solo, uma partícula do solo. Então, dentro, né? Aqui tem as partes de solo. É o sólido, é argila, ou é areia, ou silt, né? Vamos falar, areia ou argila. Aqui é o solo, tá? Aqui vamos falar, é uma amostra, né? Tirei uma amostra do solo, dentro do solo está assim. Então, dentro do solo, eu tenho que ter água, a água está solta aqui dentro. Aqui no meu solo, no meio das partículas. E tem que ter ar. Tem que ter ar. Então, o meu solo típico é assim, solo, água e ar. Nessa proporção. Menos ar, mais água. E, claro que o que mais tem é o sólido, né? O areia ou argila. Enfim. Quando o solo não tem ar, o solo está o quê? Se só tem água. Água e sólido. O solo está, vamos falar na baixada. Na área que não entra máquina. O solo está, quando choveu e encheu o solo, a gente fala que está tá o quê? Vamos lá, turma. Encharcado? Encharcado, exatamente. Então, o solo sem ar, encharcado. Por quê? Todo solo tem que ter ar. Porque a planta precisa ter ar pelas raízes. A planta absorve ar pela raiz também. Então, o solo tem que ter ar. Algumas plantas são especializadas, igual arroz inundado, planta aquática. Elas absorvem o oxigênio pela raiz de outra forma, tiram o oxigênio do H2O. Mas a maioria das culturas, quase que todas, elas trabalham com ar também nas raízes, tá? Então, quando o solo não tem ar, ele está encharcado, ele só tem água e sólido. E quando o solo não tem água, só tem ar, o que ele está? Seco. Exatamente. Então, o solo típico, ele é assim, tem ar, água e solo. Solo encharcado, não tem essa camada de ar. O solo seco, não tem essa camada de água, tá? Então, vamos lá. Como eu faço para saber o quanto de umidade que tem no meu solo? Eu tenho um equipamento que chama tensiômetro, ou eu posso calcular. O cálculo que nós vamos fazer depois, a continha é bem simples. Como que o tensiômetro funciona? O tensiômetro é esse equipamento aqui, ó. É o tensiômetro. Eu instalo ele encostado na planta, aqui, ó, na linha da planta. Posso deixar lá, ou posso instalar a hora que eu quiser fazer o levantamento. Veja aqui, ó, a raiz está aqui, eu preciso saber o quanto que tem de umidade perto da raiz. Então, eu instalo um tensiômetro. É esse cara aqui. Aqui é uma rolha. Aqui é um cano. Um cano cheio de água. Aqui é uma ponta porosa. Eu falei a vela do bebedouro de barro, do fio de barro, tem aquela vela dentro, que é uma pedra bem porosa, aquela pedra fome lá. É aquela pedra aqui, ó, bem porosa. E aqui eu encho de água. Se eu coloco esse tensiômetro dentro de um solo, está muito seco, o que vai acontecer com a água
que consegue passar aqui na ponta. O que vai acontecer com a água? Vai sair ou vai entrar? Vai? Ela vai sair. Vai sair, exatamente. Então, o que é o tensiômetro? Eu coloco a água aqui e aqui é uma ponta porosa. Eu enfio essa ponta dentro do solo. Se o solo está muito seco, a água vai sair daqui de dentro, a água vai sair por aqui e vai para o solo. Quando essa água sai e vai para o solo, esse reloginho aqui, ó, ele vai mexer, ele vai rodar. Né? Não com essa volta inteira, mas ele vai mexendo. Ou seja, a água está saindo, ele vai vendo, né, que está tendo uma força de tensão puxando a água para baixo. É o solo que está puxando a água, porque o solo está seco. Então, isso forma uma tensão na água, essa tensão na água, o tensiômetro registra com esse relógio. Esse aqui também é um tensiômetro, só que ele é um pouquinho diferente. A régua dele está aqui, ao invés dele ter o manômetro aqui, ele tem essa régua, que é a mesma coisa. Aqui a ponta porosa, ele enche essa régua de água. Quando o solo está seco, a água sai daqui da régua cheia de água e vai para o solo. Então, você vê quanto que baixou. Isso me dá, de maneira indireta, se está seco ou não, de acordo com a minha planta. Por quê? Cada planta tem uma capacidade de extrair, de puxar a água. Né? Aquele desenho que eu fiz lá de água e solo. Vamos imaginar, ó, aqui é uma partícula do solo. A água, tem uma parte da água que está livre e tem uma parte da água que está aqui unida no solo. Tá adsorvida. Adsorvido é diferente de absorvido, né? Quando eu falo que está adsorvido, ele está grudado. Absorveu. O solo absorveu. Quando fala absorvido com B, é que engoliu, né? Você absorveu água. Engoliu água. Mas fala que absorveu está unido. Está dentro, né? Então, a água, ela fica absorvida no solo. E essa absorção se mede com tensão, né? Então, cada planta tem uma capacidade de arrancar, de puxar essa água aqui que está absorvida no solo. Veja aqui, o abacate, ó, ele consegue trabalhar numa tensão de 50, ele consegue puxar água do solo. Aqui, ó, o algodão, ó, consegue puxar água do solo numa tensão de 100 a 300. Aqui, a unidade de pressão que está aqui, ó, kPa, quilopascal. Lembra que nós vimos na tabela nossa lá, de unidade de pressão? Uma ervilha, ela tem capacidade de 100 a 200 de extrair. A cana-de-açúcar é baixa, ó, de 25 a 30 que ela consegue extrair. Ah, mas a cana é resistente à seca? Sim, porque o que a cana desenvolveu de mecanismo, já que ela não consegue puxar com muita força, ela tem muita raiz, né? Uma planta que consegue puxar com muita força, não precisa ter tanta raiz. Agora, a cana, veja aqui, ela consegue puxar essa água do solo numa tensão de 25, 30, que é baixa. Então, ela desenvolveu outro mecanismo que é ter muita raiz, né? A raiz da cana é bem grande. Então, ela consegue puxar bastante água, ela é resistente à seca, por conta das raízes, mas puxar a água do solo, a cana é relativamente baixa, perto de outras culturas, né? Vê aqui, ó, pepino de 100 a 300. A soja, ó, puxa de 50 a 150, a força que ela tem para puxar essa água que está absorvida no solo. Então, o tensiômetro diz isso de maneira indireta, né? Então, se eu falo lá que, aqui já mudou de novo a unidade, tá vendo? A TM, bar, você vê que a hora que está em quilopascal, megapascal, então, unidade de pressão lá no tensiômetro, vem em bar. Então, ó, se está de 0 a 0,1, o que quer dizer? O reloginho lá mudou pouco. Se o reloginho mudou pouco, é porque não saiu água do tensiômetro e foi para o solo. Ficou lá quietinho. Então, quer dizer, ó, que acabou de chover 1 ou 2 dias depois de uma chuva ou depois de uma irrigação. Se a pressão do reloginho lá do tensiômetro andou mais, 0,1 a 0,2, o solo está na capacidade de campo, que nós vamos ver na outra aula, que é o quanto que o solo consegue reter de água. Está de 0,3 a 0,6, aqui já está na hora de fazer irrigação, porque é o que mais a maioria das culturas aguenta puxar água.
esse 0,3 a 0,6, que dá lá 100, 150 kPa de pressão. 0,7 é quando a planta já não aguenta mais aqui, já está faltando água, já tem planta morrendo. Tá? Então, quando a gente coloca o tensiômetro, a gente vê o quanto que aquele solo está seco. Cada planta tem a sua capacidade de puxar água. Então, você sabe quanto que a sua planta aguenta puxar água, quanto que o tensiômetro está marcando tensão daquela água no solo, e você tem uma noção se está na hora de irrigar ou não, tá? Não é simples assim. Tem mais detalhe, não é assim que faz a irrigação, só dependendo, né? Vou lá, pôr o tensiômetro, está seco e irrigo, né? Tem muito mais fatores que nós vamos ver no decorrer aí. Mas tem um jeito de a gente calcular. Que é essa formulinha aqui que eu peço para vocês anotarem, ó. Umidade em porcentagem é igual massa de água dividido pela massa de solo seco vezes 100. Escrevam aí a fórmula que eu já explico o que é essa massa de água, o que é essa massa de solo seco. Olha lá, umidade do solo é igual massa de água dividido pela massa do solo seco vezes 100. Deixa eu mudar o slide aqui. Ó, umidade é igual massa de água dividido pela massa do solo seco. O que é essa massa de água? Vamos imaginar assim, eu peguei um solo lá no campo, solo úmido, né? Considerando que todo solo tem lá a sua, seja água absorvida, mas tem solo. Então, esse solo eu coletei lá no campo, uma quantidade, uma plantada lá, um punhado, uma canequinha, e aí pesou 100 gramas. Fiz na balança, pesei o solo úmido que eu levei, 100 gramas. Aí o que eu faço? Eu deixo numa estufa de calor, de esterilizar, aquela estufa, 24 horas, um dia, a 110 graus centígrados. O que vai acontecer com a água depois que eu deixar 24 horas a 110 graus? O que vai acontecer com a água desse solo úmido meu? O que vai acontecer com a água a 110 graus? Vai secar. Vai secar. Então, eu vou ter o solo seco. Aí eu peso, deu 80. Eu posso dizer, então, ó, se o solo úmido tinha 100, deixei 24 horas a 110 graus, como vocês disseram, a água foi embora. Aí eu pesei de novo, deu 80. Essa diferença de 80 para 100 é 20. Eu posso falar que é 20 gramas de água que eu perdi. Então, isso aqui é a massa de água, é 20 gramas. Tá? Então, essa formulinha aqui, massa de água, é isso. É a diferença do peso úmido para o peso seco, que é a massa de água. Aí, a massa do solo seco, qual que é? Essa aqui, depois que ficou um dia na estufa. A massa do solo seco, 80. Então, se eu ponho 20 em cima, que é a massa, divido por 80, que é o peso seco, eu vou ter a umidade, tá? Faço vezes 100. Então, agora passam aí para mim, ó. Eu coletei uma amostra no solo, coletei uma amostra no solo e deixei 24 horas na estufa, ela pesou 247 gramas. Quando eu coletei no solo, ou seja, a massa úmida, era 328. Então, fala para mim qual que é a umidade desse solo. Façam aí.
E aí, pessoal, fazendo aí, hein? Porque a aula aqui eu só vou perguntando para vocês. As contas eu deixo para vocês fazerem. E outra, depois tem que saber fazer lá os testes. Quando dá umidade? Vamos lá, estão fazendo, né? Eu não estou fazendo pressão, não. Estou só falando para fazer. Não estou apressando. Se vocês não fizerem, eu também não vou fazer. Nós vamos ficar tudo parado aqui. Bom, vocês entenderam, né? Como é que é a formulinha conta? Entendi, só tô tentando fazer aqui, professor. Deu 81 de diferença, né? 81 gramas de diferença. Aí, Aí, a parte você já fez. esse daí ele fica como A massa de água. a perda, então ela fica ela dividido Pelo peso seco, que é o menor aí, ó. pelo peso seco, né? Tá certo. 247. Aham. Aí. E os demais aí, que estão quietos? Tentando aqui, professor. Muito bom em número não, mas não tentando. Não, mas os números é só pôr na calculadora. É 32,79% a unidade. Exatamente. Quem falou, eu não estou vendo aqui, é ruim eu não ver o nome. É É o de... o Otávio, velho. Otávio, não, Otávio. É isso mesmo? 32,79%? 32,8. 31 ou 32? No meu deu 32,79%. Isso aí é 32,8. 79, tá certo, tá certo. Isso, correto. 32,8%. Tá? Isso aí. Vamos lá, massa de água. A diferença do peso úmido, 328 gramas, menos 247, que é o peso seco. Essa continha aqui deu 81. Então, 81 é o quê? A massa de água. Então, para eu saber a umidade, a massa de água, dividido pelo peso seco, 247. Que dá 0,32. Eu faço vezes 100, dá 32,8 ou 79 ou 7,8%. Essa é a umidade desses solos que eu calculei. Vocês vão ver lá no exercício, eu não sei se já nessa
Lá, eu já sugiro que vocês já saem daqui e já vão lá resolver os exercícios, principalmente o da aula da semana que vem. Vocês vão ver que, às vezes, o número, que nem você viu, o meu deu, eu pus 32,8, o total 32,7, o meu e dele está certo. Só que como a prova é teste, tem que dar um número, bater o número exato lá, quando é na mão, aí eu vejo lá, e a gente sabe que essas diferencinhas, que é arredondamento, quantas casas depois da vírgula usou, enfim. Vocês vão ver que lá no teste, muitas vezes, principalmente nos outros exercícios, que a conta, a fórmula é maior, é grande, então, sempre um número que está ali pertinho, viu? Que nem, ó, o meu deu 32,8, do estava 32,1. Às vezes lá no teste vai estar 32,8 ou 32,7, 2,1 não, o total deu 32,7 e o meu 32,8. Então aí o seu deu 32,8, lá no teste está 32,7. É o 32,7, tá? Porque vocês vão ver, aí o que eu fiz para tomar esse cuidado? Aí eu pus uns números bem fora, né? Que nem eu pus lá 32, 42, 52 e 62. Ela, pô, 32,8 para 42, tá errado, né? Para 52, tá mais errado. Para 62, então, tá lá 32,8. Se eu deu 32,7, é aquele ali, tá? Então, é sempre um número pertinho. Porque das 4 alternativas, uma, 3 eu deixei bem longe, né? Para não ter confusão. Eu não ia por lá, por exemplo, né? Não vou fazer a sacanagem por lá. 32,6, 32,7, 32,8, 32,9. Isso é para ir agora. Não é essa a intenção, atrapalhar ninguém, né? Então tá lá, 32,8, 42,8, 52, aí você deu 32,7. Então é isso aí, 32,8 que está lá no teste, tá? Por quê? Porque às vezes, arredondamento, a gente trabalha com uma casa depois da vírgula, ele põe duas, aí dá arredondo, enfim. Vamos lá, fala mais esse aqui para mim, ó. Tem um sono, mesma coisa, ó. 323, depois que ficou na estufa, que é o peso seco. Peso úmido, 452. Qual que é a umidade desse solo? Professor, 0,39,9 ou não? Ah? 0,39,9? Deixa eu fazer aqui. Você já fez V100? Faz V100. É para dar umidade, faz o V100. Deu 39,93% ou 40%, né, arredondando. 40, 39,9. Aí, 40. É isso mesmo, professor. 39,9. Aí. Então, o que eu faço? Se lá no teste está 39, 40, então é esse aí, ó, 39, 40, né? Porque eu não pus 39, 40, deu 42, né? Eu pus 39, eu chutando, né? O outro 49, o outro 59, 69. Aí o seu deu 38. É o 39 que está lá, tá? Então, qual que é a continha? Isso aí, eu acredito que todos estejam acompanhando aí. Então, massa de água, 452 dividido por... Dividido não, né? Subtraído. Subtraído por 323. Um menos o outro aqui. Por outro lado aqui, deu 129. Então, é a massa de água. A umidade é igual. 129 dividido por 323 vezes 100. 29 por 323 deu lá 0,39 e 39,9.
eu fizer vezes 100, vai dar 39,9, ou, como vocês disseram, aí, 40% de umidade, tá? É isso aí, tá 39,9, 40%, certo. Feito, tem mais uma agora. O último, o que é? A densidade. A densidade também é importantíssima. O que é a densidade? A densidade é o quanto que uma coisa está unida, quanto que uma coisa está grudada na outra, né? Que a gente fala lá, o colchão de densidade, sei lá, não sei, 40. Ele é mais duro do que uma densidade de 20. Né? Por quê? Porque a densidade é o quanto que aquilo está junto, que é expresso em gramas, peso por volume. Gramas por centímetro cúbico, peso por volume. Qual que é a fórmula da densidade? Essa aqui, ó. Densidade é igual massa, peso, né? Sobre o volume. Veja que é importante, ó. Essa massa tem que estar em grama. O volume em centímetro cúbico. Então, ó, o peso em grama, o volume em centímetro cúbico. Então, por isso, lá das transformações que nós vimos lá, passar para centímetro cúbico, seu 10 metros cúbicos e tal. Então, o que que faz para eu achar a densidade? Está vendo que aqui, ó, então, vocês marcaram a fórmula aí, densidade é igual massa sobre volume. Veja que aqui, ó, como que eu acho a densidade do solo? Tem esses anéis volumétricos que a gente acha para comprar aí nas agropecuárias da vida. Tem anel volumétrico de 25, anel volumétrico de 50, anel volumétrico de 100. Veja que aqui a borda do anel volumétrico é cortante, é afiada. Por quê? Eu pego um anel volumétrico desse, enfio com cuidado, né, dou uma batidinha e tal, enfio com cuidado no solo e tiro. No que eu tiro, o solo vai vir junto. Eu não deixo deformar a amostra e tal, o solo vai vir junto. Então, e aí eu levo na balança e peso, eu vou ter a massa. Porque eu vou trazer a massa exatamente dentro desse anel, nem mais nem menos, né? Aqui vai estar afiado, eu entrei sem esmagar o solo, e no que eu tirei, saiu esse anel aqui cheio de terra. Então, eu tenho o volume do anel. É o anel que eu comprei de 25, 50, de 100. Então, eu comprei o mais usado é de 100. Então, eu comprei o anel de 100, enfiei no solo, tirei e pesei. Então, eu tenho o meu volume, que é o volume do meu anel, de 100. E o meu peso que eu pesei. Aí eu divido o peso pelo volume, que é do meu anel, eu tenho a densidade daquele solo, tá? Não é assim que classifica solo, mas as densidades dos solos são assim, né? Solo argiloso tem 0,9 a 1,25 gramas por centímetro cúbico. Solo arenoso de 1,25 a 1,60. Solos úmicos, né, aquela terra escura, de 0,75 a 0,90. Solo turfoso, que é de baixada, de 0,20 a 0,75. Então, fala para mim, ó, eu fui lá no solo, quando eu tenho uma amostra com anel volumétrico de 50. Apresentou o peso de 0,08. Aqui eu fiz de propósito, ó, aqui está em centímetro cúbico, aqui está em quilo. Como que é a unidade? É em grama por centímetro cúbico. Centímetro cúbico está certo. Agora eu tenho que passar quilo para grama, né? 0,08 quilo, quantas gramas são? Se 1 quilo tem 1.000 gramas, 0,08 dividido por 1.000 dá 80, né? Então, 0,08 quilos tem 80 gramas. Então, eu divido 80 gramas pelo volume do anel de 50, para ter a densidade. E aí eu pergunto, que tipo de solo que se enquadra essa densidade? Solo arenoso. Muito bem. Quem falou?
o Otávio. Legal, tá, isso aí. Muito bom. E aí, todo mundo achou? Quanto que deu? Qual densidade que deu aí dos demais? Densidade. Os demais estão muito quietos. Massa sobre volume. A massa tem que estar em gramas. Ali eu dei em quilos. Então, 0,8 quilos, 80 gramas. O anel que eu usei, 50 centímetros. Então, a densidade desse solo, 80 dividido por 50, dá 1,6. 1,6 está aqui. Solo arenoso. Entenderam aí, todo mundo? Para mim, tudo ok, Wellington. E os demais? Tudo ok. Legal, Jefferson. Adriano, Renato, Davi, Kleber. E a Tainá? Tainá sumiu, Tainá? Beleza, professor. Tainá entrou e saiu. O Kleber, ergueu a mão aí? Certo, então, pessoal, não tendo dúvida, acredito que os que não se manifestaram devem estar em ordem também. O Kleber de manhã ele apareceu e sumiu. Aí, Kleber. Beleza. Então, é isso aí. Então, não tendo dúvida, a gente se despede por aqui. Deixa eu encerrar a gravação aqui.